Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar os 8 padrões da maioria das redações nota 1000 no Enem. Esses foram os padrões que eu identifiquei depois de ler dezenas e dezenas de redação e são esses padrões que vão te levar cada vez mais próximo da nota 1000. Então agora eu vou mostrar para você cada um dos 8 padrões que eu identifiquei depois de ler dezenas e dezenas de redações nota 1000. De cada padrão, depois de eu mostrar qual que ele é, eu vou mostrar ele em um exemplo, em uma redação, nota 1000. Então, vamos ao primeiro padrão. O primeiro padrão é a utilização de 3 repertórios socioculturais. Então, perceba, não é um, não é dois, não é 10, são 3 repertórios socioculturais. Um na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Lembrando, na proposta de intervenção você não vai usar um novo repertório sociocultural. Na proposta de intervenção você não pode trazer novas ideias, trazer novos conceitos, trazer novos repertórios. Você tem que apenas trazer uma solução para o problema com base no que você falou na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, sem novos repertórios na proposta de intervenção. Aqui eu vou mostrar um exemplo para você de uma redação nota 1000 de uma aluna do Enem de 2021. Essa redação está na cartilha Redação a 1000 do Lucas Felp. Então aqui tem a redação dela completa. Se você quiser, pausa esse vídeo e lê com calma a redação para você entender como que ela foi estrategicamente elaborada, quais foram os argumentos da aluna, como que ela fez a proposta de intervenção e todos os outros detalhes. Aqui eu vou mostrar para vocês que ela usou 3 repertórios socioculturais, um na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Lembrando, na introdução você vai apenas contextualizar e introduzir o tema para o corretor. No desenvolvimento 1 você vai trazer uma causa, no desenvolvimento 2 você vai trazer outra causa e na proposta de intervenção você traz uma solução para o problema. Então aqui vamos ver os repertórios que ela usou. Ela usou a Constituição Federal de 1988 na introdução. Ela usou a obra Leviatã, do Thomas Hobbes, no desenvolvimento 1. E ela usou o Paradoxo da Moral, de Vladimir Jankelevich. Eu espero que eu tenha falado certo. Se eu não falei, lamento, porque eu não sei falar esse nome não. Mas perceba que ela usou esses 3 repertórios e aqui na proposta de intervenção ela não trouxe nenhum outro repertório. Ela apenas retomou todas as ideias do texto, fez seu fechamento com uma solução, que é essa proposta de intervenção. Então, primeiro padrão, 3 repertórios socioculturais. Um na introdução, um no desenvolvimento 1, um no desenvolvimento 2. Lembrando o seguinte, você pode usar como repertório sociocultural não só obras acadêmicas, como ela usou aqui, ou a Constituição, documentos jurídicos, mas você pode usar também livros, séries, músicas. Eu não recomendo que você use livro, série, música no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, porque você vai ter que argumentar, você vai ter que embasar o que você está falando. Então eu não recomendo que use essas fontes. Se você for usar livro, série, música, usa na introdução e no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, tenta ao máximo usar alguma obra acadêmica, algum livro, algum autor, alguma teoria que você viu em história, em sociologia, filosofia, assim por diante. Como aqui ela fez, né? Aqui no caso ela usou tudo obras acadêmicas. Que se você conseguir, obviamente é bem recomendado que você faça também. Padrão 2, tese de causa. Como eu falei anteriormente, no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 você vai trazer as causas para o problema da redação. Tem gente que não faz assim, tem gente que prefere trazer, por exemplo, no desenvolvimento 1 traz uma causa, no desenvolvimento 2 traz uma consequência, ou traz nos dois desenvolvimentos duas consequências do problema. Eu não recomendo, uma vez que a maioria das redações nota 1000, elas têm uma tese pautada em causa, ou seja, a gente traz o contexto inicial do problema na introdução. Depois, no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, a gente vai trazer quais são as causas daquele problema, quais são os fatores agravantes, o que gera aquele problema em si. Daí a gente está falando de negligência do Estado, de desigualdade socioespacial, desigualdade de renda, normalização de problemas sociais e vários outros argumentos que você poderia usar, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Então, mostrou na introdução o contexto inicial, você traz no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, 2 causas para o problema, uma em cada parágrafo, e a gente vai fechar nosso texto com a proposta de intervenção com uma solução para o problema. Então, é o que eu disse, a maioria das redações nota 1000 usam tese de causa, trazem 2 causas, uma no desenvolvimento 1 e uma no desenvolvimento 2. Então eu recomendo que você faça o mesmo. Aqui, no caso da Evelyn Lima,
a gente vai ver que ela traz duas causas, que é para o problema da invisibilidade do registro civil, que é o quê? A inoperância estatal, a falta de ação do Estado para combater o problema, e a alienação social, a alienação da sociedade, a cegueira, entre aspas, da sociedade em relação a esse problema. Agora o padrão 3, alta quantidade de conectivos. O que são conectivos? São palavras ou expressões que ligam frases, períodos e o texto como um todo. Então, basicamente, os conectivos vão ter a função de coesão textual. O que é coesão textual? É quando o seu texto está bem amarrado, você tem as ideias muito bem articuladas. Os conectivos servem exatamente para conectar essas ideias, não deixar o seu texto com as ideias todas jogadas. Ele vai lá, une as ideias, fazendo com que o seu texto não tenha só coesão, uma boa união, mas tenha um sentido como um todo para fundamentar a sua argumentação. Isso vai contar principalmente na competência 4, que é a de coesão textual. Então aqui eu vou mostrar para você a quantidade exorbitante que a Evelyn usou de conectivos na redação, e eu recomendo que você faça o mesmo. Aqui tem vários que eu grifei. Ó. Entretanto, que é um conectivo de contraste. Dessa forma, que é um conectivo de conclusão. E vários outros aqui. Ó. Primeiramente, acerca disso, todavia, uma vez que. Ó, um conectivo causal. Por consequência disso. Assim, pois, desse modo. Ademais, de maneira análoga. Pelo contrário, logo, fica evidente, portanto. Destarte. Destarte significa dessa forma. É um bom conectivo. Com o intuito de, dessa maneira. Percebe o seguinte também, ela não repete conectivos. Por exemplo, ela usa dessa forma, destarte, assim, dessa maneira. Todos esses são conectivos conclusivos. E ela não repete, em nenhum caso, esses conectivos. É muito importante que você também não repita os conectivos. Saiba muito bem quais conectivos usar para que você não repita. Porque na competência 4 é muito claro que o aluno tem que demonstrar, para ter 200 pontos na competência, tem que demonstrar um alto domínio da variabilidade, da variedade de conectivos dentro da sua redação. Agora, bora para o padrão 4. O padrão 4 é vocabulário rebuscado com alguns termos mais comuns no universo jurídico. Aqui é a hora que vai ter professor de redação, vai ter aluno, vai ter o papagaio, o periquito, vai ter gente doida, vai ter muita gente doida com o que eu vou falar, mas o vocabulário importa sim. Tem muita gente que fala, não, o que importa é você trazer um texto com muito sentido, com argumentação clara, com uma tese forte, com uma intervenção boa. E realmente tem um viés de verdade nisso, porque a alma do texto dissertativo e argumentativo é realmente a argumentação, a tese, a proposta de intervenção, mas o vocabulário não deixa de forma alguma de ser importante. Porque no vocabulário, o corretor, querendo ou não, ele vai ter uma impressão sobre você, e isso pode influenciar sim no resultado final que você pode tirar. Assim, o manual de correção do Enem, ele em algumas partes, ele tem um critério meio subjetivo, e o vocabulário vai influenciar nisso. Então eu recomendo fortemente que você use o vocabulário mais rebuscado que você conseguir, obviamente sem tentar mostrar algum domínio que você não saiba. Então use muito bem as palavras, se precisar ser palavras mais simples, mais comuns no uso cotidiano, no uso do dia a dia, não tem problema. Mas à medida que você conseguir melhorar esse vocabulário, trazer um vocabulário mais rebuscado, principalmente o universo jurídico, recomendo fortemente que você faça isso. Aqui eu vou mostrar para você como que ela faz isso algumas vezes. E isso não repete só na redação dela, repete na maioria das redações nota 1000. O que é bem contraditório com o que muitos professores, alunos e todo mundo aí diz que vocabulário não importa. Vocabulário importa sim. Olha aqui para você ver alguns vocabulários mais rebuscados, mais comuns também ao universo jurídico da advocacia. Aqui quando ela fala Constituição Federal, ela fala norma de maior hierarquia. Aqui ela fala inoperância estatal, débil ação, corpo civil, atesta. Todas essas palavras pertencem a um vocabulário mais rebuscado que não é comum a todos os alunos. Agora o padrão 5, substituições lexicais para não repetição de palavras. Então é basicamente você não ficar repetindo toda hora palavras na sua redação. Isso vai te ajudar muito a melhorar a sua nota e não vai deixar seu texto repetitivo, pesado de ler. Aqui eu trouxe algumas que muita gente faz, só para você entender o que eu quero dizer com substituição lexical, substituição de palavras, né?
Constituição, ao invés de você ficar toda hora, Constituição, você troca por Carta Magna. Aqui, importante, você troca por imprescindível. Relevante, várias outras palavras você pode usar. Revés, você troca por problemática. Desafio, você troca por óbice, isso é uma palavra pouco utilizada, que você pode usar para desafio, entraves e outras palavras nesse sentido. Agora o padrão 6, a gente está chegando no final. Estratégia callback na intervenção. O que é isso? Callback significa retomada. É quando você retoma um dos repertórios que você usou lá na introdução ou no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, aqueles 3 repertórios que você usou, você retoma no final do seu texto na sua proposta de intervenção. Lembra o seguinte, eu já tinha falado para você, não vai colocar mais um repertório na sua proposta de intervenção. Isso você não vai fazer. O que você pode fazer, e que é muito bom que você faça, é essa estratégia. Apenas retomar um repertório que você já usou, para que seu texto fique fechado. Você usou um repertório lá no começo, ou no desenvolvimento, e você fecha o seu texto com esse repertório, só citando ele. Vou mostrar como que ela fez aqui, e como que você também pode fazer. Ela usou de repertório a Constituição, a obra Leviatã, e o livro Paradoxo da Moral. Ela poderia citar algum desses 3 no final da intervenção, para fechar o texto. Aqui ela escolheu a Constituição, vou mostrar para você. Esse primeiro repertório da introdução. Ela fez toda a proposta de intervenção dela e agora ela vai fazer um detalhamento de tudo, ou seja, da finalidade. Ou seja, qual que seria a finalidade de tudo que ela propôs na intervenção dela, caso seja efetiva. Então, olha como que ela fecha o texto. Dessa maneira... Nossa, deixa eu só sair o negócio aqui. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Ou seja, ela apenas citou aqui a Constituição, fez uma referência à Constituição, repertório esse que ela utilizou na introdução. Ela não explicou mais nada do repertório, ela não trouxe uma nova ideia, ela não trouxe um novo repertório. Ela apenas citou o repertório que ela já utilizou para que o texto fique fechado. A estratégia é a estratégia de callback. 7º padrão, penúltimo padrão, utilização de repertório pouco utilizado. Pelo menos um repertório que quase ninguém usa. Isso também é um padrão de várias redações nota 1000. Obviamente não é um critério na correção do Enem, mas é um padrão encontrado nas várias redações e você vai fazer com que tende a fazer com que o seu corretor goste mais da sua redação, caso ele veja um repertório diferenciado que não é comumente usado. Aqui, na redação dela, ela usou a Constituição, é um repertório comum. A obra Leviatã do Thomas Hobbes também é um repertório comum, mas aqui quando ela vem com o Paradoxo da Moral de Vladimir Jankelevich, esse já não é um repertório comum. É um repertório que pouquíssima gente usa, muito mais específico, dá muito mais individualidade para o texto dela do que se ela usasse os 3 repertórios mais comuns e que todo mundo usa. Por fim, 8º padrão, utilização de um dado disponibilizado nos textos motivadores, fazendo uma análise crítica com base no dado, não apenas citando. Então, é basicamente você ir lá no texto motivadores, pegar um dado, usar no seu texto de forma crítica. Então, criticando o dado, analisando aquele dado e problematizando, de certa forma, o tema com base naquele dado. Muita gente pega os dados dos textos motivadores porque não tem repertório. Você não vai fazer isso. Você vai ter sim repertório. Você vai usar os repertórios na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, mas você, além desses repertórios, você pode utilizar um dado do texto motivador, desde que feito de forma crítica. Uma coisa que você pode fazer também é fazer uma alteração do dado que você tem para que não fique idêntico ao do texto motivador. Por exemplo, eu vou criar um negócio que nada a ver, só para você entender. 90% da população tem acesso a saneamento básico. Estou só chutando um dado que é aleatório, só para você entender. 90% da população tem acesso a saneamento básico. Daí você não vai copiar na sua redação. 90% da população brasileira tem acesso a saneamento básico. Você vai copiar. O que você vai fazer? Se 90% tem acesso, quantos que não tem acesso? 10%. Então você vai lá. 10% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Isso você vai colocar na redação. Ou, por exemplo, você pode colocar 1/10 da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. 1 em cada 10 brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Entendeu? É fazer uma mudança desse dado e depois analisar de forma crítica.
aqui na redação dela, quando ela está falando de inoperância estatal, então a ação ineficiente do poder público, do Estado, para o combate à invisibilidade do registro civil, ela vai aqui citar um dado para embasar o que ela está dizendo. Ó, vou ler aqui para você. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas sem o registro civil e, por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em 2019 estima que mais de 2 milhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento. Olha o que ela fala agora ela vai criticar o dado, analisar o dado, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Olha como que ela critica, ela problematiza o que está no texto motivador, ela não simplesmente cita o que está lá. Então esses foram os 8 padrões de uma redação nota 1000 no Enem. Lembrando que você pode ficar totalmente despreocupado em relação a esses padrões, caso você já tenha uma estrutura pronta para fazer uma redação. Essa estrutura eu tenho já montada no método Camaleão. Basicamente, o método Camaleão é um método para você fazer redações de mais de 900 pontos para qualquer tema, já ter tudo planejado anteriormente. Uma base de parágrafos para fazer uma redação para qualquer tema. Vou te mostrar agora como que é o método Camaleão. Aqui na sua tela agora você vai ver como que funciona o método Camaleão. Então a estrutura de parágrafos que eu desenvolvi. Basicamente eu desenvolvi vários parágrafos para introdução, vários parágrafos para causas, ou seja, para argumentos para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2 e uma proposta de intervenção. Esses parágrafos todos têm o objetivo de eu já chegar lá, já com tudo pronto, eu só preciso passar para o papel, assim como o modelo Coringa. Mas aqui a diferença é o seguinte, eu não tenho uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma intervenção. Eu tenho vários parágrafos e eu vou selecionar quais parágrafos eu vou usar conforme o tema, para dar especificidade ao meu texto. Então, por exemplo, eu chego aqui, análise do tema. Analisei o tema é, por exemplo, queimadas no Pantanal. O que eu vou fazer? Eu vou analisar as introduções que eu posso usar para esse tema, que são as 7 que eu elaborei para os eixos temáticos que permitem eu escrever em alto nível para qualquer tema. Os eixos são problemas sociais constitucionais, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia e cultura. O que aconteceria? Nesse caso, eu iria usar o do meio ambiente. Olha para você ver. Eu estou escolhendo qual parágrafo que eu vou usar para se encaixar para aquele tema. Eu não estou usando um parágrafo para todos os temas. Eu estou variando a minha estrutura conforme o tema. Como se eu soubesse, mostrando para o corretor que eu tenho muito mais domínio do tema, muito mais domínio do assunto que eu estou falando. Porque eu vou usar um repertório mais específico. Então aqui, por exemplo, o tema queimadas no Pantanal, eu vou usar o de meio ambiente. Ele já está aqui, ó, o parágrafo. Depois, se quiser, pode parar para dar uma olhada, para você ver como que os parágrafos estão todos em alto nível, já foram validados, não só por mim, mas corrigidos por professores que estão há mais de 10 anos dando aula de redação. Então, são estruturas realmente muito efetivas, muito validadas. Então, feita a introdução, você vai escolher causas, os argumentos, para preencher o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Eu também listei 8 causas, por exemplo, a lógica mercadológica capitalista, a busca por prestígio social e várias outras. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, a busca por prestígio social, para você ver o parágrafo, depois se quiser, pode pausar o vídeo para dar uma olhada. E por fim, uma proposta de intervenção que se encaixe para todos os temas, para não ter dificuldade também de escrever a proposta de intervenção. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.